O voto é secreto, mas hoje eu vim torná-lo público. O meu voto vai no Rodolfo. E é isso. Acho que já ficou bem claro para quem está assistindo esse canal. Mensagens subliminares, né? Hoje a gente não vai fazer crítica. Não vai ser uma crítica, vai ser uma análise, uma opinião pessoal, vamos dizer assim, sobre um indicado ao Oscar, que é o filme Meu Pai, do Florian Zeller, que ainda não estreou no Brasil, tá para estrear no dia 9, mas eu acho que isso não vai acontecer por conta da pandemia do novo coronavírus, né? Que é o que tá pegando aí, saiu do controle aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Então os cinemas vão se manter fechados, mas não tem como não falar sobre este filme, porque é provavelmente o maior filme entre os indicados ao Oscar de melhor filme neste ano de 2021. A gente vai fazer um comentário aqui a respeito, uma opinião extremamente pessoal da minha parte vendo esse filme. E a gente quer fazer isso com praticamente todos os indicados ao Oscar de melhor filme, mesmo que a gente já tenha falado deles aqui no canal. Porque crítica é uma coisa, uma análise pessoal é outra coisa, ou talvez seja a mesma coisa, enfim. Tanto faz. O que eu quero dizer é que aqui a gente não vai ter roteiro, a gente vai falar da forma que vem na cabeça. E este filme, estrelado pelo Anthony Hopkins e pela Olivia Colman, é provavelmente um dos grandes filmes dos últimos 10 anos, talvez, tanto em técnica quanto em conteúdo. É um filme que fala sobre assuntos importantes e é feito de uma forma que, se não é revolucionária, é uma forma extremamente competente e ficar imerso dentro da história. Que eu acho que é uma coisa que muito cineasta tenta e não consegue, né? Que quer fazer com que o espectador veja pelos olhos do seu personagem e não consegue fazer isso. Neste filme, o diretor, o Florian Zeller, consegue, e olha que é o primeiro filme da carreira dele. Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito de Meu Pai, não é de você, seu Tuca, mas é do filme Meu Pai, por favor, fique com a gente. Se você não sabe qual é a história deste filme, ele conta, né, a trajetória de um senhor de mais de 80 anos chamado Anthony. Né? Ele vive num apartamento em Londres e é um apartamento grande, um flat, né? Ele gosta, ele tem orgulho deste apartamento. Só que ele começa a ter muitos problemas com a filha dele, que é interpretada pela Olivia Colman, né? Ele é interpretado pelo Anthony Hopkins e a filha pela Olivia Colman, porque ela quer colocar uma enfermeira, uma cuidadora junto com ele, porque tá com medo dele ter algum lapso, dele começar a ter problemas, né? Que são típicos da idade. Ele fica muito irritado com isso, só que a partir de um determinado momento, as coisas começam a se misturar na cabeça dele, né? Ele também já não consegue saber mais o que é realidade, o que é coisa da cabeça dele, o que ele tá misturando, ou se é um mix do que tá na imaginação dele com aquilo que é verdade. Uma hora a filha dele tá de um jeito, outra hora tá de outro jeito, de repente o cara que é casado com a filha dele tá ali, depois não tá, ou tá de outra forma. O filme todo, ele é baseado na cabeça do Anthony, né, do personagem. Aquilo a gente vai falar aqui caso você não queira spoiler, mas esse é um filme que fala sobre Alzheimer, a permanência da memória, e é principalmente esse o tema que a peça do Florian Zeller, que ele adaptou junto com o Christopher Hampton aqui para este filme, é esse o tema, né? É a permanência da memória e a importância da memória e também, né, como uma coisa mais visível, a parte dos cuidados e como é a cabeça de uma pessoa que está sofrendo de Alzheimer e vai percebendo que está perdendo a cabeça, né, aos poucos. É uma coisinha que se perde aqui, outra que se perde ali, uma mistura aqui, de repente já não sabe mais o que está fazendo, e aí a pessoa, quando se percebe, já está em outro lugar na sua mente, e isso é realmente uma tristeza, uma coisa que muitas pessoas, né, no Brasil e no mundo sofrem de Alzheimer, e quem tem pessoas idosas em casa sabe muito bem o quanto isso é triste, doloroso para quem está assistindo a degradação, né, de uma pessoa que antes era tão ativa, de uma pessoa que era tão inteligente, de uma pessoa que tinha história, e tudo isso vai indo embora aos poucos, e é muito triste ver isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar a respeito deste filme é sobre a técnica dele, que para um diretor estreante, este é um filme absurdo. A falta do Florian Zeller na categoria de direção é, assim, criminosa, né? Poderia facilmente ter tirado o David Fincher ali do Mank, né? E colocado o Florian Zeller, porque é um filme extremamente bem feito. É muito bem sucedida a tentativa de colocar a gente na perspectiva do Anthony, do personagem. É bom ressaltar o personagem porque o nome do ator também é Anthony Hopkins. A perspectiva que a gente tem das coisas se misturando e o desespero que dá quando você
começa a perceber que tem coisas que estão fora do lugar. Dá um desespero, a gente assistindo dá um desespero. A gente vendo a história conforme ela vai passando, ela tem tons de terror até 10 minutos antes do filme acabar. Você fica sem saber se é coisa da cabeça dele ou se é uma coisa sobrenatural acontecendo, mas quando chega no fim, você percebe o que realmente está acontecendo e aí é uma devastação só. É evidente que em algum momento a pessoa que tem Alzheimer se toca do seu problema. Porque ela sente um pouco de medo também. Sim, e eu acho que isso é uma coisa que o filme passa muito bem, porque a gente vai ficando com os mesmos sentimentos que o personagem tem. A gente primeiro sente confusão, depois a gente sente raiva, depois a gente sente medo e por fim a gente sente solidão, tristeza. Eu acho que... Dor. Nossa, esse filme é um dos mais doloridos que eu já assisti. E olha que eu já vi muito filme. Esse é muito, muito, muito doloroso. A gente já assistiu vários filmes que contam a história de pessoas que têm Alzheimer, mas nenhum deles pegou tanto quanto esse, justamente porque a gente entra na cabeça de uma pessoa que tem Alzheimer. Sim. Um exemplo, para você ter uma ideia, é o Para Sempre Alice, que foi o filme que deu Oscar para Julianne Moore. É um filme que é muito feliz em mostrar a rotina de uma pessoa que está começando a ter o Alzheimer, né? E agora... não foi um filme tão feliz em mostrar a perspectiva de dentro. Como se a gente, o espectador, estivesse com os olhos de quem está começando a ter esse problema da demência, né? Que é causada pelo Alzheimer. Isso é uma qualidade técnica muito grande. A parte da edição, né, da montagem do filme, é extremamente feliz também. Foi uma justíssima indicação ao Oscar e espero que seja o vencedor, porque a edição desse filme... A última vez que eu vi um filme com uma edição tão boa foi no Whiplash. O Whiplash ganhou o Oscar de melhor montagem. Eu acho que é extremamente feliz a forma com que o diretor e o montador do filme estruturam toda a história, porque a gente fica confuso junto, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente realmente só percebe mesmo, de verdade, quando o filme já está acabando, e aí a gente entra na outra parte, que é a atuação. Tenho muito respeito pelo Chadwick Boseman, né, que inclusive ontem ganhou o SAG e pavimentou um pouquinho mais a sua vitória no Oscar, e ele é um ator fantástico, e no filme que ele foi indicado, né, A Voz Suprema do Blues, ele realmente está maravilhoso. Acontece que qualquer resultado que não seja um Oscar na mão do Anthony Hopkins neste ano é criminoso. É assim, tem que chamar a polícia e mandar averiguar, porque o que ele faz aqui, neste filme, é o que a gente pode chamar de atuação de uma vida. E olha que é o homem que interpretou Hannibal Lecter. E ganhou um Oscar. Ganhou o Oscar por isso. Um homem que tem Hannibal Lecter no seu currículo, além de outros trocentos personagens icônicos, tanto no cinema quanto no teatro londrino, no teatro americano. Um homem que tem uma carreira tão grande e tão brilhante. Este ser o melhor filme da carreira é uma coisa muito significativa. O Anthony Hopkins faz o melhor trabalho, porque ele passa tudo o que a gente precisa pro personagem. É aquilo que eu falei, primeiro a gente sente confusão, depois a gente sente raiva, depois a gente sente medo, depois sente tristeza. A gente passa por esses 4 estágios com este personagem e a gente vai ficando cada vez mais apegado quando a gente vai percebendo, e a gente meio que se nega quando o filme tá no meio, a gente meio que percebe o que tá acontecendo, porque ele começa a dar umas dicas, inconscientemente a gente nega isso, a gente não quer acreditar que isso está acontecendo, e quando chega aquela verdade dolorosa que aparece no fim, a gente desaba junto com ele. E a forma com que ele desaba, quando ele realmente percebe as coisas que estão acontecendo e ele meio que retorna para a infância, que é uma coisa que acontece no filme, ali é definitivo. É impossível alguém dizer que esse homem não merece o Oscar por este filme. Eu desafio alguém a dizer que ele não merece e dar argumentos plausíveis que ele não merece receber o Oscar por este filme. Como é o termo tour de force. A grande obra, né? Um grande trabalho. É um trabalho realmente impressionante que o Anthony Hopkins faz e é muito bom. Muito, muito bom cegado do Anthony Hopkins. Porque a gente não se decepciona. O Anthony Hopkins no Transformers consegue ser bom. É assim, bizarro o que esse homem faz. E ele tem 83, 84 anos já. Feliz é a gente que consegue ser contemporâneo de um homem desse. Porque, putz, tem coisa que dá pra mostrar. Tipo Fernanda Montenegro, ainda tem 90 anos, 91 anos, e ainda tem coisa pra mostrar, ainda consegue surpreender a gente. Eu acho isso fantástico. Pra mim, assim, o melhor ator vivo hoje é Anthony Hopkins. E depois desse filme ele só comprovou isso. Depois a gente tem a Olivia Colman, né, que ganhou o Oscar, roubou o Oscar da Glenn Close, né, na Esposa, que ela merecia aquele Oscar, apesar de muita gente falar que não, mais do que a Olivia Colman. Mas aqui ela está indicada a atriz coadjuvante e ela é um retrato frágil daquilo que a gente, enquanto espectador do desmoronamento de uma pessoa,
da persona, né, de alguém, passa, né? Tipo, ela consegue passar essas emoções. Eu acho que é importante passar a humanidade num papel desse, porque como espectadora, percebendo que o pai tá indo embora em vida ainda, eu acho que é, assim, dolorosíssimo, dolorosíssimo. É uma coisa assim que você fica... Eu acho, né? Eu me coloco no lugar dos personagens e se fosse comigo, eu reagiria exatamente da mesma forma que ela. Primeira negação, não, eu não quero abandonar, mas depois você tem que tomar providências para que o resto da vida dele seja confortável na medida do possível. É a sinuca de bico, né? Existe a sinuca de bico principalmente para quem está passando por esse tipo de situação, né? Eu não vou dar o exemplo, toda vez eu dou exemplo do que aconteceu com minha mãe teve um AVC, ficou 11 dias no hospital e a gente ficou naquela, e agora, o que vai acontecer? Porque ela se perdeu, minha mãe voltou à fase infantil quando ela teve o AVC, mas depois de 11 dias ela acabou não resistindo, mas foi durante 11 dias de terror que a gente passou na nossa família. A gente não sabia o futuro, a gente não sabia o que fazer. A pessoa que a gente conhecia já não estava mais ali. A gente tinha que tomar decisões pensando que nunca mais as coisas serão como eram, porque a pessoa que nós conhecemos, aquela pessoa que viveu a vida inteira com a gente, não está mais lá. É uma outra coisa, é uma outra pessoa. E é isso que a Olivia Colman consegue passar com o personagem, com poucas falas e mais expressão. Esse é o grande negócio de um bom ator, que é passar coisas com o olhar, passar coisas com um gesto, uma virada de cabeça, assim, sabe? Tipo, coisas que aproximam essas pessoas da gente como humanos. Aí vão perguntar, como vocês assistiram esse filme? A gente não vai falar. Você sabe muito bem, eu não vou mentir. Mas eu também não vou falar. Você sabe, você que é da geração de 2000, você sabe muito bem. Não vem falar, mas stream. Não vem falar. Você sabe. A gente não vai dizer abertamente. O Paulo Coelho e o FBI também, mas não vou dizer que você deve fazer o mesmo, mas, né, quem vive aí dos anos 2000 pra cá sabe muito bem como funcionam essas coisas. Como isso é só uma análise, uma opinião pessoal, de qualquer forma, a gente não vai dar nota. Mas se a gente fosse dar nota, qual seria? 5 estrelas. Se tivesse 6, 7, 8, 10 estrelas, a gente daria 10 estrelas. Vamos recapitular. 7 de Chicago, Mank, Minari, Bela Vingança, o Som do Metal lá, Sound of Metal, esqueci o nome dele em português, o Som do Silêncio, né, que você assistiu, outros filmes, o Nomadland, todos os filmes têm sua força, todos os filmes são dignos de estar ali. Acontece que este é o filme mais digno, ele é mais do que digno, ele é merecedor de tudo que ele vier a ganhar. Ele tem 6 indicações ao Oscar e é um filme que, assim, quando você tiver a oportunidade, seja como ou onde for, veja, mas veja mesmo. Dificilmente, num futuro próximo, a gente vai ter um trabalho tão grandioso de atuação e técnica quanto a gente está vendo neste filme, Meu Pai. Qualquer pessoa pode se reconhecer nele. É isso. A gente vai voltar a falar de outros filmes do Oscar aqui. A gente espera que a gente possa fazer análises dessas, como a gente está fazendo agora aqui, mais livre, sem roteiro, mais assim, por conta do Oscar, né, que tá chegando. E então é isso. Se você gostou, curte. Se você gostou, compartilha. Se você já assistiu o filme, deixa nos comentários. A gente vai ter aí maior prazer em conversar com você sobre esse filme, porque é um filmaço. É isso. Tchau pra você e a gente se vê.